Olá, seja bem-vindo então à nossa aula do Sola Escritura, parte 1. Vão ser 3 partes dessa aula, para a gente não fazer uma aula tão estendida e você se assustar aí depois sobre esse tema. Então, se você tem essa Bíblia, abra ela comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui e a gente vai caminhando junto no que a Bíblia está ensinando para nós aqui, tá bom? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como eu falei, a gente vai dividir essas aulas aqui, essa aula do Sola Escritura, em 3 aulas, tirando aqui as introduções, né? Então, a Escritura é sobrenatural, a Escritura é útil e, por fim, a Escritura é prática. E aí a gente vai ter mais um vídeo de aplicações a respeito só do Sola Escritura. Tá bom? Então, primeiro de tudo, a Escritura é sobrenatural. Isso aqui nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer para Timóteo e também está querendo dizer para nós hoje. Sabe, Paulo estava querendo afirmar para Timóteo a importância de Timóteo prender-se à Escritura, à Bíblia, à Palavra de Deus. E aqui Paulo vai usar uma expressão que basicamente concorre com alguns que dizem do Sola Escritura. Alguns dizem Sola Escritura e parece que quer dizer assim, somente uma parte da Escritura, né? Alguns vão dizer, então somente algumas partes da Escritura são inspiradas e alguns teólogos vão dizer toda a Escritura. E Paulo está dizendo justamente isso aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo essa informação a fim de que nós entendamos a importância da Bíblia na vida do cristão que quer amar a Jesus e viver à luz do Evangelho. O cristão que ama Jesus, ele precisa entender que o que ele tem em suas mãos, do início ao fim, a Bíblia Sagrada, do início ao fim, ela é a voz de Deus. Deus, ele inspirou a Bíblia. E quando Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura é útil para nós vamos ver que ela tem uma utilidade, né? A gente vai falar sobre isso. Mas Paulo está querendo nos mostrar que do início ao fim da Escritura, de tudo que ela diz para nós, ela é útil para o nosso conhecimento. Perceba uma coisa. Algumas pessoas vão dizer que toda a Escritura é útil no que tange a religião. Essa não é a forma correta de olharmos a Escritura. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para todas as áreas da nossa vida. Tanto para o trabalho, tanto para o casamento, tanto para a família, tanto para os filhos, tanto para viver em sociedade. A Bíblia tem vários conselhos práticos para nós de como vivermos em sociedade. Então, Paulo está nos levando aqui a uma compreensão correta do que a Escritura está dizendo. E mais do que isso, Paulo está querendo nos mostrar quem é o autor da Escritura. Pense numa coisa. Se você recebesse uma carta do prefeito da sua cidade, dizendo assim, fulano, a sua casa está ocupando um terreno inapropriado da prefeitura, você deve sair dali. Você daria atenção para essa carta ou não? É uma autoridade que está enviando, certo? Agora, se o presidente do Brasil enviasse uma carta para sua família, para ti, e colocasse ali, fulano, estou te convocando para vir até aqui Brasília, onde terei uma reunião com assessores, enfim, tal. Você negaria ou aceitaria o convite? Visto que quem está escrevendo aquela carta é a autoridade máxima do Brasil. O que você faria? Você obedeceria ou não? O que Paulo está dizendo aqui é que quem escreveu a Escritura, quem inspirou a Escritura, foi a autoridade máxima do universo. Aquele que tem todo o poder em suas mãos. Aquele que formou o universo. Aquele que deu origem às coisas como elas são. Aquele que sabe do início ao fim todas as coisas. Então Paulo está nos mostrando que a autoridade máxima
máxima de tudo, mais do que presidentes, mais que reis, mais que governadores e imperadores, nos deu a Escritura como uma forma de compreendermos a realidade ao nosso redor, de entendermos o que é o correto, o que é o errado, de entendermos como a vida humana deve ser guiada. Deus fez isso. E Paulo está usando uma expressão aqui que nunca foi usada no mundo grego. Nunca foi usada no grego koiné, que é o grego que a Bíblia foi escrita, no Novo Testamento. Que é theopneumatos. Deus respirou sobre a Bíblia. Não é assim, é uma junção de duas palavras. Theo, Deus, pneumatos, soprar. Deus soprou. Deus soprou. Perceba isso. É uma coisa tão singular, tão única, que não há um registro. Os historiadores falam sobre isso. Não há um registro desta palavra utilizada em nenhum outro local no mundo grego. Essa junção dessas palavras. Paulo está colocando uma coisa tão singular na Escritura, tão singular, mostrando que ela é tão separada de qualquer outra ideia no mundo, sabe? De qualquer livro do Mao Tse Tung, do Buda, Allan Kardec. A Bíblia é algo completamente diferente. Por quê? Porque ela é sobrenatural. É Deus trazendo sua respiração. É como se Ele estivesse ali soprando aos ouvidos dos escritores as verdades que Ele gostaria que nós crescemos, que Ele quer que nós nos empenhemos a crer. Então, desde o princípio, onde Deus diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra, até no final, quando João escreve, a paz esteja com todos, em Apocalipse 22, tudo ali é inspirado por Deus. Isso aqui é incrível, sabe? Isso nos leva a pensar que o que nós temos em nossa mão é algo completamente divino, sabe? Nós deveríamos olhar a Bíblia dessa forma. E os reformadores da sua época olharam isso dessa forma. E por isso que eles tinham um apreço pela Escritura. E por isso que onde uma igreja era instaurada, geralmente se iniciava uma escola onde eles ensinavam o povo comum a ler. Lutero era muito perseguido pela Igreja Católica Romana porque estava ensinando o povo comum a ler, o povo comum a entender a Escritura, traduzindo a Bíblia para o alemão, assim como John Wycliffe, estava traduzindo para o inglês, assim como outros começaram a traduzir ela para o francês, para outras línguas, a fim de fazer com que o povo pudesse ler, e mais do que isso, que o povo pudesse ouvir a voz de Deus no que diz respeito à vida humana. Então, vivemos nesse bolo do mundo onde cada um tem uma voz, cada um está falando alguma coisa. Vivemos nosso colega de trabalho, ele acha que dormir com as menininhas é algo natural. A nossa outra colega pensa que trair o seu marido é normal e ela fica dando em cima de você. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo onde Deus soprou a voz dele na Escritura e está nos dando a definição do que é verdade e erro. E a negligência dessa verdade, que a Escritura é sobrenatural, vai nos custar caro. Sabe, eu quero que você entenda isso. É como se você pegasse, isso já aconteceu, infelizmente, algumas vezes comigo, um equipamento, aqui onde eu moro, a tensão da energia elétrica é 220 volts. Mas na capital, em Porto Alegre, é 110. E em muitos lugares é assim. Então, equipamentos que são 110, se você ligar no 220, você queima. Equipamentos que são 220, se você ligar no 110, ele pode não funcionar, ele funciona um pouco, mas pode queimar também. A negligência custa caro, sabe? Eu, quando vim para o interior, muitas vezes ligava o equipamento direto na tomada e ele queimava na hora. Trabalhei como técnico de impressora um tempo e as impressoras, a grande maioria, são 110 volts, que são produzidas fora do país. E muitas vezes eu via clientes que ligavam a sua impressora direto na tomada, sem um adaptador que mudasse a tensão ali, e faziam com que a impressora fosse queimada, porque eles negligenciavam o aviso que tinha ali na impressora de 110 volts. Nós estamos negligenciando, muitas vezes, que a Bíblia é sobrenatural, e isso pode nos custar caro. Mas eu dizer para você assim, a Bíblia é sobrenatural, e não te mostrar que ela tem uma aplicação prática para os nossos dias, que ela é útil, também não adianta. Do que adianta eu ter algo sobrenatural que não é útil? Imagina, eu tenho aqui um suco sobrenatural, mas o que adianta um suco sobrenatural? É útil para quê? Então, a próxima aula a gente vai ver porque a Bíblia é útil, tá bom? A Escritura é útil. A gente vai falar sobre isso.
tá bom? Um abraço e até a próxima aula.